Nelson Mandela dizia o seguinte: ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, obviamente elas também podem aprender a amar. Você já se perguntou sobre essa questão? Você já refletiu sobre essa questão? Acontece é que tudo é uma espécie de alimento. Se você, por exemplo, se eu te oferecesse um prato de comida estragado, azedo, o que você faria com esse prato? Você comeria? Eu acredito que não, porque você sabe que comer um alimento azedo fatalmente vai fazer um mal para você, pode até te matar, né? Então, só por causa disso você não come. Mas será que é só o alimento que nós ingerimos, esse alimento, né, o arroz, o feijão, o alface? Será que é só ele, estando estragado, que nos faz mal? Não, claro que não. Qualquer tipo de alimento, ele pode nos beneficiar ou eles podem nos trazer prejuízo. Nós nos alimentamos com os olhos, quando a gente vê as coisas, assiste filme, assiste notícias, enfim. Nós nos alimentamos pelos ouvidos, né? As coisas que a gente ouve, músicas, enfim, nós nos alimentamos pelos narizes, né? Pelo nariz, o ar, né? Afinal das contas, o ar ainda é o alimento mais importante, porque a gente consegue ficar um bom tempo sem comer, um bom tempo sem ver TV, sem ouvir alguma coisa, mas sem respirar, em poucos minutos isso pode ser fatal, né? Ou seja, nós nos alimentamos por todos os poros do nosso corpo. E tudo, em termos cultural e social, tem uma relação muito forte quando a gente está interagindo. Tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente respira, ele é um fator crucial na nossa vida. Porque quando você está, por exemplo, ouvindo uma música, aquilo não é meramente só uma música, aquilo está fazendo parte momentaneamente de você. Aquilo vai fazer parte da sua célula. Assim como você, quando você se alimenta. O alimento, ele não é meramente um alimento que vai te fazer crescer, ele vai fazer parte de você. Né? Quando você come um alface, aquilo vai fazer parte de você. Né? Alguma coisa o seu corpo vai assimilar, né? E aquela coisa que o seu corpo assimilou vai fazer parte de você. Isso não é só para o alimento. Isso é para os filmes que você assiste, isso é para as músicas que você assiste. Ou seja, se você não assiste coisas de qualidade, você está se alimentando de coisas estragadas. Se você não ouve música de qualidade, que traz bons conteúdos, músicas inspiradoras, você está se alimentando de comidas estragadas, que fatalmente vai te fazer um mal. E eu falo para você, como em relação à violência, né, em relação a essa sociedade onde que as pessoas desenvolvem ódios, né, onde a gente convive com muitas violências, mortes, assassinatos, enfim, toda essa coisa que a gente está cansado de saber. Mas só que quem dissemina isso, né, seja através das mídias, seja as rádios, eles não têm a mínima consciência, né, de que eles estão disseminando coisas ruins, que fatalmente colaboram diretamente para essas mazelas sociais. E por que eles fazem isso? Porque não tem a mínima consciência que existem esses fatores, né, integrativos, né, de que o meio que você está, né, seja de maneira consciente ou não, você está interagindo com aquele meio. Se aquele meio dissemina violência, a tendência daquele meio das pessoas serem estressadas, revoltadas, violenta, é muito grande, porque elas estão se alimentando disso, seja energeticamente ou fisicamente. Né? Por exemplo, quando você vai assistir um filme, você assiste um filme, sabe aquele filme bem melancólico, um filme triste. Como você se comporta em termos emocionais? Você não fica meio cabisbaixo, pensativo, triste? Quando você assiste um filme de terror, como você se comporta? Quando você assiste um filme pornográfico, como você se comporta? Né? Você observa que aquele tempo que você está assistindo, seja qualquer filme, aquilo está fazendo parte de você e aquilo vai aguçar em você alguma coisa, seja em termos emocional, em termos corporal, enfim. Só que essas coisas são todas integradas. Né? Se um filme mexe com você em termos psicológicos, automaticamente isso vai reverberar
em termos físicos, no seu corpo. Porque é assim, né? Quando você ouve uma música, aquelas músicas, por exemplo, um New Age, né? Uma música mais melancólica, né? Uma música mais relaxante, aquilo vai fazer parte de você. E é só por isso que mexe com você, né? Às vezes te produz um sonho, às vezes um sono, às vezes te produz uma reflexão, né? E quando você ouve uma música mais agitada, por que as pessoas dançam quando elas ouvem uma música agitada? Simplesmente porque aquela onda sonora, ela está fazendo parte, né, das pessoas, né? Está fazendo com que as pessoas se movam, né? E aí eu falo para você, como a gente vai disseminar uma cultura de paz, né, quando a gente está proliferando filmes violentos, né, onde que, por exemplo, o herói, o protagonista do filme, como que ele faz para resolver os seus problemas? Né? Matando o seu inimigo. Mas afinal, o que é o inimigo? Você já parou para pensar? De repente você está convivendo com uma pessoa, né, que você gosta da pessoa, tem um bom convívio, mas quando você está em conflito com essa pessoa, temporariamente ela é seu inimigo, né? E quantas pessoas não fazem como os super-heróis fazem, né? Quando elas têm um inimigo, a solução, né, dos seus problemas é eliminando os seus inimigos, agredindo o seu inimigo. Quando você ouve uma música, por exemplo, que fala de traição, né? Outro dia eu ouvi uma música aí, e essa música é bem disseminada pelas rádios. Eu vou bater na cara dela, eu vou fazer não sei o quê, sabe? É músicas que os cantores que produzem esse tipo de conteúdo, eles não produzem por maldade. É que não tem a mínima consciência do quanto isso degrada a sociedade, do quanto isso produz o mal. Né? Quando as pessoas fazem filme que incitam a violência, elas não fazem por maldade, porque não têm a mínima consciência de que as coisas são totalmente integradas umas com as outras, tudo está ligado, nada está separado. O que eu faço, seja bom ou ruim, vai afetar direto e indiretamente todo o meu meio e vai afetar toda a sociedade e, consequentemente, vai afetar o mundo. O coronavírus é um exemplo. Ele surgiu de uma pequena província, né? E está aí, o mundo inteiro com pânico, com pavor, muita gente morreu. E por que isso aconteceu? Porque as coisas são integradas. Não adianta, se você faz uma coisa ruim, se você dissemina uma coisa ruim, o que seria a coisa ruim? É aquela coisa que você não queria para você. Simplesmente isso. Né? Ah, mas é relativo. Simplesmente pensa assim, puta, essa coisa que eu faço, eu só faço por cultura, mas se fosse para mim viver ela, eu não queria, então não faça. Né? Porque isso é uma coisa ruim. A gente consegue definir o que é bom e o que é ruim. Não a partir da ótica dos outros, mas a partir da nossa própria ótica. Ou seja, o que é ruim para mim, Eliezer? É justamente aquilo que eu não gostaria para mim, né? Mas então se eu não gosto para mim, então eu não faço para os outros. Só que as pessoas não têm a consciência, não têm a plena consciência disso. É por isso que elas disseminam coisas ruins. Ah, mas é só uma música. Ô louco, mas é só um filme, isso não afeta. Mas e aí? E o prato de comida azedo? E se eu te desse? Mas é só um prato de comida azedo, só tô sacaneando, pode comer, não vai fazer mal. Será que você come? Não, né? Então, é o mesmo que acontece com músicas, com filmes, com disseminação aí dos telejornais e jornais, só disseminando coisas ruins, né? Porque as pessoas estão se envolvendo com isso, ou seja, as pessoas estão lutando, né? Simplesmente para manter tudo como já está. Ou seja, eles disseminam a violência, disseminam o ódio em busca de paz. Mas se a gente quiser paz, igualdade e mais amor no mundo, a gente deve disseminar paz, igualdade e mais amor no mundo. Se a gente quer uma sociedade menos violenta, a gente tem que disseminar coisas que produzem consciência, produzem reflexão, né? Coisas que fazem as pessoas controlarem os seus impulsos instintivos, os seus estados emocionais, porque a gente não aprende isso na escola. Quando que você aprendeu na escola que você precisava educar os seus instintos, os seus estados emocional? Quando que você aprendeu na escola que todas as suas decepções nada mais são do que projeções de fantasias da sua própria mente? Todas as suas frustrações são projeções de algo que você pensou antes precipitadamente e projetou isso em outras pessoas que
não tinha absolutamente nada a ver com a sua projeção, né? E quando você viu as pessoas como elas eram, ou como elas são, você simplesmente se decepcionou. Por que se decepcionou? Porque projetou algo da sua mente, e não algo que realmente existia. Então, todas essas questões, elas devem ser disseminadas para produzir reflexão, para produzir consciência. Porque as pessoas elas só produzem o mal porque elas não têm consciência do que estão fazendo. Porque se elas tivessem consciência, elas não fariam. Ninguém sai de casa, ó, tô indo ali cair, tô indo ali ser atropelado. Ah, tô indo ali que vai acontecer o mal, tô indo ali para pegar um pouquinho. Né? As pessoas são sempre compelidas por um bem, né? Só que elas acabam se estrepando por não ter consciência do que realmente é o bem, né? Todos nós somos compelidos por um bem, né? É por essa questão que eu digo, né? Que radialistas, né? Pessoal de emissora de TV, repórteres, né? Por mais intelectual que tem, mas não tem consciência nenhuma dessas coisas que elas são integradas. É uma concepção mais de física quântica mesmo, que no fundo, tudo é uma coisa só. Nós estamos juntos e misturados, emaranhados, né? O que eu faço aqui, obviamente, vai afetar outras pessoas, seja direto ou indiretamente. Então, se a gente quer uma cultura menos violenta, o que é preciso, né? Isso é o mesmo, para deixar bem claro isso aí. Por exemplo, se eu quero colher a laranja, o que eu preciso fazer? Eu preciso plantar pé de laranja. Não tem questionamento para isso. Se eu quero maçã, eu preciso plantar pé de maçã. Né? Não tem como eu plantar abacate na esperança de colher mexerica. Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Não cabe questionamento. E aí? E se eu quero colher a paz? E se eu quero colher o amor? O que eu preciso fazer? Disseminar a violência? Né? Disseminar 24 horas músicas que incitam as pessoas a resolverem os seus problemas de maneira violenta, agredindo as pessoas, disseminando coisas ruins, falando mal, fazendo fofoca. Será que desse jeito a gente realmente vai contribuir para uma sociedade com mais amor e menos violência? Ou a gente simplesmente só está colaborando com o status quo, ou seja, lutando para deixar tudo como sempre esteve. Então, para a gente mudar, para a sociedade mudar, para as pessoas mudar, é preciso ter consciência. E a consciência ela surge através da reflexão. A consciência ela surge através do pensamento crítico. O pensamento crítico não é aquela coisa de leviandade, né? É você ver uma coisa e pensar por diversos ângulos, por várias perspectivas. E você também saber fazer as escolhas certas. Né? Pensa que músicas ruins são como alimentos azedos. Filmes violentos são como comida estragada. Ou seja, as pessoas não vão se dar conta, mas essas informações aí elas vão cada vez mais acumulando, né, no subconsciente. E elas vão executar isso diariamente como programação. Né? Então naquele filme, se o herói resolve todos os seus problemas arrebentando uma cidade e matando o seu vilão, logo eu também posso resolver os meus problemas, né, arrebentando a minha casa. Quando tiver um problema em casa, eu arrebento tudo lá. Né? Quando eu tenho um inimigo lá fora, como que eu resolvo? Agredindo, matando, disseminando informações falsas, né? Fake news. Ou seja, é necessário que se gere consciência. Se as pessoas realmente querem uma mudança real, verdadeira em suas vidas. E é isso. Abraço, reflitam.